Tava conversando outro dia e surgiu uma questão, que é a questão da depressão, né? Só que antes de falar necessariamente sobre a depressão, ou isso que se entende, né, num senso comum como uma depressão, eu penso muito sobre a maneira como a gente vai construindo a nossa imagem para nós mesmos, né? E aí a gente pode falar assim: eu não me importo com que os outros pensam sobre mim. Se importa, sim. Se importa. Lógico que a gente se importa. Porque o outro, ele tá incutido em nós. O olhar do outro, ele tá dentro da gente. A gente carrega o outro em nós. Foi porque alguém, um outro, né? Foi porque um outro me olhou, destinou para mim um cuidado, investiu em mim, me olhou, né? Me tocou, deu forma pro meu corpo. Foi por esse processo que eu consegui me dizer um ser humano, né? A gente passa por esse processo quando a gente chega aqui no mundo. Sem isso, sem cuidado, sem o olhar do outro, sem o tempo do outro, sem o investimento do outro em nós, é impossível sobreviver. Literalmente. Simbolicamente, subjetivamente, mas literalmente sobreviver. Então, sim, nesse cuidado, que é o nosso cuidado primordial, assim, nesse cuidado a gente introjeta esse olhar. É a partir disso e de outros processos que a gente vai passando, que o nosso psiquismo vai passando, que a gente começa a construir a nossa própria imagem para o mundo. Então, sim, o olhar do outro importa, sim. Como a gente vai se relacionar com isso é outros 500, mas a opinião do outro, o olhar do outro conta e conta muito. E aí que tá, porque assim, a gente vai criando para nós também, com base nas nossas fantasias, na nossa neurose, os nossos próprios ideais. E os ideais mais variados que a gente puder pensar, né? Assim, sei lá. Eu vi meus pais num casamento de 50 anos de duração. Mas o meu casamento não dura. O meu casamento não durou. Isso é uma grande queda de um ideal, né? Lógico, considerando a maneira que eu vou falar desse casamento, mas assim, considerando que esse era um ideal, o que acontece comigo, o que acontece dentro da gente, quando isso se quebra? Nossa, eu considero que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que fica durante 40 anos numa empresa só e cresce dentro de uma empresa só. O que acontece comigo quando eu sou demitido? Eu tenho Pra mim, o ideal é que com 30 anos eu já tenha casado, já tenha tido filhos. O que acontece quando eu não casei, eu não tive filhos e eu já tenho 30? Né? Assim, o que acontece dentro de mim quando esse ideal quebra? É a queda do ideal. Quando a gente fala de um estado de depressão, um estado deprimido, a gente está falando desses grandes ideais que se quebram, né? E de como isso causa um... Tô pensando tipo sabe, efeito dominó, assim? Um efeito cascata de tristeza profunda, de apatia profunda, de falta de vontade, né? De falta de movimento, de falta de desejo nas coisas. Aí a gente fala da depressão, né? E o grande lance, e nessa conversa isso surgiu,
que é a gente poder fazer o luto disso, é a gente poder elaborar o luto desses ideais, que os nossos ideais estão caindo sempre, né? Essa é a realidade, não é um fato, meu Deus, aconteceu uma vez durante... Não, acontece o tempo todo dia, toda hora, assim. A gente, pequenos ou grandes, né? Mas aqui a gente tá falando de grandes ideais de vida, assim, né? De imagens, né? E aí, o que é importante nisso tudo, eu penso, é a gente poder elaborar os lutos desses ideais, né? E elaborar, às vezes você vai precisar, você vai precisar sim falar com alguém sobre isso, né? Um profissional. Porque às vezes não tem como passar por isso sozinho. Às vezes falar com um amigo não vai dar conta. Às vezes falar com pastor, padre, pai de santo, às vezes não vai dar conta. Você tem que fazer tudo isso. Tudo isso e mais um pouco. E mais um profissional te acompanhando, enfim. Isso vai ser necessário em alguns momentos, né? Pra passar por esse luto. O que acontece depois do luto, né? A gente consegue tirar essa energia que estava ali, que estava naquele ideal, que estava naquela relação, que estava naquele lugar, que estava... Enfim, a gente consegue transpor isso para outro lugar, ou melhor, para outros lugares, né? A gente maneja assim. Lógico que de uma maneira simbólica, de uma maneira inconsciente, não é como se isso fosse um comportamento. Mas o passar pelo processo do luto vai envolver necessariamente isso, né? Poder desinvestir de um lugar para poder investir no outro. Se esse processo não acontece, aí a gente fala desse processo de não só de um estado deprimido, mas de uma depressão, né? De uma tristeza que ficou, uma tristeza que ainda não foi possível fazer nada com ela. Né? Às vezes a linguagem ela tem isso, né? Essa sensação de esvaziamento. Sabe quando você conversa com alguém, você tá muito triste, e você conversa com alguém, se desabafa, qualquer pessoa que seja, e aí você tem a sensação de, nossa, eu tô leve. Porque é catártico, né? Esse processo de fala, ele é assim, ele é... Nossa, me falta a palavra pra isso. Ele é uma grande descarga de emoções e de coisas e de sentimentos e tal. Então a fala entra nesse lugar, né? Muitas vezes nesse lugar para que a gente possa fazer isso, fazer esse processo de luto, né? Mesmo dos grandes ideais, às vezes a gente tem a ideia de que o luto ele tá ligado à morte, não necessariamente. Não necessariamente, porque os ideais, os ideais nossos de vida, eles ocupam um lugar muito, muito íntimo e muito profundo e muito especial, né? Então, e é uma coisa que a gente olha tão pouco, né? A gente valoriza tão pouco, eu acho isso. E ainda mais agora, né, que a gente tem um movimento assim de bola pra frente, segue a vida, tá tudo bem, supera. A gente não tem tempo, né? Não tem tempo pra sentar. E uma coisa que eu sempre penso, assim, o quanto é importante, o quão importante é a gente entristecer com as coisas. Tava pensando muito isso essa semana. O quanto é importante a gente simplesmente entristecer, se dar esse tempo. E isso às vezes é um privilégio. Às vezes é um privilégio você poder entristecer. Você poder chorar, né? Não que às vezes você tá triste, mas não chora, às vezes, enfim.
mas o quanto é importante a gente sentir, né? Eu acho que isso é o espaço, né? O vazio promove isso, ele abre espaço para que a gente faça alguma coisa com ele, assim. E uma das coisas é entristecer. Isso vai contra também o que a gente vê, né? De positividade. Vamos ficar feliz, olha, seja grato. Como assim? A vida é bela. Às vezes a vida, às vezes a vida vai ser muito ruim, né? Tem coisas que vão acontecer que vão ser muito ruins. E a gente precisa ter espaço para isso. Muitas vezes esse espaço a gente não encontra fora. Às vezes é difícil encontrar um lugar confortável o suficiente para entristecer, uma relação mesmo com amigos, assim, que você consiga de fato entristecer e falar sobre a sua tristeza, às vezes não vai ser possível. E aí, bom, não, uma coisa nunca vai equivaler à outra, né? Mas os espaços sociais, as amizades também são muito importantes. Não vou dizer que tudo é análise, não. Tem outras coisas, tem outras relações, tem outros lugares, né? A gente não pode achar que a abordagem ou a psicologia de modo geral dá conta de tudo. Pelo amor de Deus, né? Quem acha isso, por favor, vamos rever aí os conceitos. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, assim. Esse privilégio de entristecer, né? Pensar nessa possibilidade de entristecer, a importância de entristecer. E a importância também, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Que a psicanálise, ela é menos sobre grandes transformações e mais sobre pequenas transformações de... Pequenas, mas pequenas e sutis, assim, delicadas transformações. Que é justamente esse lance de a gente poder fazer algo com a tristeza, né? Tem esse momento de entristecimento que é, meu Deus, muito importante. Muito, muito importante. E tem esse momento no pós, assim, a posteriori, que é fazer algo com isso. Fazer algo para além da tristeza, fazer algo para além da perda, fazer algo com esse espaço vazio que se cria, poder colocar desejo nesse espaço para a vida continuar.